Segunda carta de Paulo, capítulo 5, no versículo 18 em diante. Segura aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pode baixar um pouco aqui, que ficou alto o microfone, tá bom? Vou chegar um pouco mais perto. Verso 18 em diante. Ok? Abriram aí? Segura. Agora olha aqui. No sábado nós conversamos sobre a vida plena, a vida completa, que só é possível em Cristo Jesus. O jovem rico, ele buscava a vida, queria ser inteiro, queria ser completo, e ele vai a Jesus porque essa vida não era possível por meio da sua religião, não era possível por meio da riqueza. Mesmo então sendo religioso e rico, ele ainda sentia uma sede na alma, ele ainda era vazio, e é por isso que ele vai a Cristo, acreditando que Cristo talvez teria a resposta, e Jesus de fato tinha. Jesus então aponta para si mesmo: venda tudo que você tem, já que nada disso te deu vida, e me segue, porque eu é que posso, eu é que sou a vida. E aí sim você vai ser inteiro, aí sim você vai ser completo. Essa afirmação de Jesus foi uma das afirmações, porque Jesus uma vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que em João 5,24, Jesus diz assim: quem crê em mim, naquele que me viu, tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, é importante a gente decorar isso. Não é terá a vida eterna como se a vida eterna fosse algo que fosse alcançado a partir da sua segunda vinda, mas é uma vida que acontece agora. Quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então não é possível ter vida sem Cristo. Lemos também 1 de João 5,12, lembra disso? Que diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Um outro texto também que poderia usar, está lá em Efésios 2, antes de ainda de a gente ler esse, vou só citar o texto. Efésios 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo, ou Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Então a missão de Jesus, se a gente pudesse definir a sua missão, seria: Jesus veio para nos dar vida. Ele mesmo diz, vim para que tenham vida, João 10,10. E por que Jesus diz vim para que tenham vida? Porque ele disse isso, fica claro que nós não temos, não a possuímos, até que ele nos dê essa vida. E é sobre isso que a gente vai conversar, a fim de introduzir a nossa conversa. A gente usa a palavra vida para inúmeras coisas, assim, né? Uma única palavra. A gente olha na Bíblia e Jesus diz assim: vim para que tenham vida, e a gente confunde vida eterna, ou a gente reduz a vida eterna à vida perpétua, como se fosse uma vida que tivesse um começo e agora ela já não tem mais fim. Só que a vida eterna é mais do que uma vida que dura para sempre, mas é uma qualidade de vida, é um tipo de vida, é uma vida plena, vida completa. Algumas traduções vão dizer vida em abundância, mas eu prefiro a palavra plena, como está lá na NVI, como está na NVT, porque em abundância parece que é muita vida, mas plena é total, é suficiente, vida inteira, vida suficiente. Nós ainda não temos essa vida, é por isso que Jesus diz assim: é necessário que vocês nasçam de novo, ou seja, nascer do alto, nascer de Cristo. Por quê? Que vida nós temos? Nós nascemos de Adão, todos nós aqui somos filhos de Adão. Depois da queda, todos nós temos uma vida que os gregos vão chamar de bios e psique, ou seja, vida biológica e vida psicológica. Mas nós não temos a vida que Jesus vai dizer para nós ali em João 10,10, que é Zoe, vida plena, vida completa, vida eterna. Então podemos dizer, se ainda não estamos em Cristo, nós não estamos totalmente vivos, ou nem
poderíamos chamar isso de vida, já que o próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Deus nos deu vida. Ou seja, para Paulo, a vida antes de Jesus é uma desvida, não é vida de verdade, não é vida plena, não é vida completa. Então essa é a missão de Jesus, nos dar essa vida que a gente vai chamar de Zoe, ou nos devolver essa vida. E por que nos devolver? Porque nós nascemos lá no início, ou Adão nasceu com essa vida inteira, vida completa. Eu gostaria de ler agora o texto com vocês, de 2 Coríntios 5, versículo 18 em diante, já que o nosso tema é reconciliação, o método de Deus. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Preste atenção no texto, que é importante esses detalhes. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E para terminar, versículo 20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. O que gerou morte? Quando Deus nos criou, Ele nos criou inteiros, sim ou não? Éramos a imagem e semelhança de Deus, éramos completos. Eu vou precisar de ajuda, você me ajuda aqui? Para a gente fazer essa ilustração. Me ajuda aqui, Flávio, também, duvido você me ajudar. Eu acho que essa forma é bem didática. Você me ajuda também, Sérgio? Chega aqui, rapidão. Aqui em cima, aqui assim, vem cá. Eu não sei se usei essa ilustração aqui lá no acampamento. Deixa eu ver aqui. Para tentar explicar, eu acho que essa é a melhor didática. Deixa eu ver. Você é o menor, né, cara? Você ficar no meio aqui. Você ficar no meio. Vamos lá, então. Vamos dizer que ele sou eu e você, o homem, Adão, ok? Esse aqui é o Cristo, Jesus, e esse aqui, Deus o Pai, ok? Então vamos lá. Adão, eu e você, Cristo e Deus o Pai. Quando Deus, ou a família Deus, a Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem, né? Quando a família divina, o que a gente conhece por Trindade, criou o ser humano, Ele criou o ser humano inteiro, perfeito. Antes criou um lugar maravilhoso. Só que depois de criar o ser humano, o Senhor dá o seguinte conselho, ou a recomendação: olha, você pode comer de toda a árvore desse jardim, no entanto, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você vai o quê? Você vai morrer. Isso é uma informação ou é uma proibição? Informação. Proibição seria tipo assim, ó, vamos lá, eu digo para minha filha assim, ó, não toque nessa tomada, senão você vai levar choque. Proibição ou informação? Informação. Proibir seria não dar à minha filha a possibilidade de tocar na tomada. Aí eu, sei lá, passaria a massa, arrancaria a tomada do lugar, ou seja, não dê a ela a possibilidade de tocar naquilo. Isso é proibição. Deus não nos proibiu de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas vamos dizer que minha filha toque na tomada. Aí ela levou choque. Quem é que deu choque nela? Foi eu que dei choque nela? Foi eu que a castiguei? O que castigou? Sua escolha. Então Deus diz, dá uma informação: não toque no fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai morrer. O ser humano então acreditou na serpente, acreditou que poderia se emancipar de Deus e ter vida sem Deus, então comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí ele se afastou de Deus. Vem aqui para a conta. Isso. Não, o ser humano foi para bem longe mesmo. Aqui está legal. Assim. No dia em que o Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreu, sim ou não? Não. Sim ou não? Well, espiritualmente ele morreu. Isso. Ele morreu. E é por isso que Jesus, quando vem, diz assim: vim para que tenham vida. Porque nós perdemos essa vida. E por que perdemos? Porque Deus é vida. Se eu me ausento de Deus, que é a vida, o que acontece comigo? Naturalmente.
Então o ser humano não morreu lá, o Adão não morreu lá com tantos anos. Ali ele perdeu a vida bios e psique. Mas o que gerou a morte do biológico e do psicológico foi a perda da vida zoe, vida espiritual, foi o se ausentar de Deus. Deus não pode dar ao ser humano vida fora dele, porque Deus é a própria vida. E se eu me emancipo de Deus, naturalmente morro. Entro num estado de morte ou num estado de guerra, como vai dizer Colossenses 1. Vocês entraram em inimizade, estavam em inimizade com Deus. E foi o que aconteceu conosco, meus irmãos. Entramos num estado de morte e depois de Adão, a partir da queda, nenhum ser humano nasce vivo plenamente, nenhum ser humano nasce cristão. Mesmo nossos filhos nasceram ali na nossa casa, num ambiente cristão, mas ele só passa a ser cristão quando ele passa desse estado, quando ele é transportado desse estado de morte para a vida. Quando ele nasce de novo, quando ele nasce do alto. Antes a gente só havíamos nascido adamicamente, agora a gente precisa nascer cristicamente, e só assim é que temos vida outra vez, né? Só que o ser humano rompeu com Deus, mas como eu gosto de dizer, mas Deus nunca rompeu com o ser humano, e deixou então uma promessa: vou trazer vocês de volta. Se morte é a ausência de Deus, se o que gerou a morte foi a ruptura, o que gera a vida? A reconciliação. O voltar para Deus é que gera em nós vida de novo, vida outra vez. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já está fazendo isso, está dizendo isso, por meio do santuário, por meio dos profetas. O santuário era uma cerimônia ali que acontecia, muitas cerimônias que eram didáticas e também proféticas, apontava para o Cristo. E como é que funcionava no Antigo Testamento para que eu pudesse ter relacionamento com Deus? Já que não acontecia mais esse relacionamento, senão pelo próprio Deus, senão Deus provendo um meio para isso. Como é que era o jeito de se relacionar com Deus no Antigo Testamento? Ser humano impuro, pegava um cordeiro puro ou impuro? Ser humano impuro, cordeiro puro. O ser humano confessava o seu pecado perante o cordeiro, acontecia ali uma substituição. O que acontecia? A minha impureza era transferida para o cordeiro e a pureza do cordeiro era transferida para mim. Simbolicamente, agora estou puro. E se simbolicamente estou puro, posso de novo me relacionar com? E se posso de novo me relacionar com Deus, tem o que de novo? Tem o que de novo? Vida. Mas isso era só a sombra, como diz o apóstolo aos Hebreus. Só a sombra do que estava por vir. Porque na plenitude dos tempos, Deus envia seu único Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vem cá. Fica aqui. Pode chegar mais perto, porque Deus chegou muito perto, é Deus conosco, é Emmanuel, entendeu? Então veja bem, quando Deus enviou o seu Filho, Jesus aparece. João Batista, quando olha para o Cristo, a primeira coisa que ele vai dizer é: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou está aí a solução do nosso problema. Eu e você nascemos de Adão. Cristo nasceu de Adão, sim ou não? Quem nasce de Adão é puro ou impuro? Quem nasce de Adão é pecador, sim ou não? Nasce em pecado? Jesus nasceu em pecado? Não nasceu em pecado. Jesus, ele é o segundo Adão, não é assim que o apóstolo vai chamar? E por que Jesus é o segundo e o último Adão? O primeiro Adão nasceu puro ou impuro? E o segundo Adão? Puro. Adão e Cristo foram esses que nasceram sem pecado, sem mácula. E é só por isso que Jesus pode ser o Cordeiro, porque se Jesus tivesse nascido de Adão, ele poderia ser o Cordeiro, sim ou não? Não poderia, não aconteceria a substituição. Então Jesus vem aqui, diferente de Adão, ele não pecou, nunca pecou. Morreu? Sim ou não? Ressuscitou? E por que ressuscitou? Sabe? Porque ele é Deus, mas essa ainda não é a resposta, sabe? O pecado não podia segurar uma sepultura. Você me ouviu. Rapaz.
Coisa bonita. Jesus era pecador? O salário do pecado é a morte só pode segurar pecadores lá, justos não, meus irmãos. A gente fala muito da morte, mas a ressurreição é que é a prova. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, era sinônimo de que ele tinha o quê? Pecado. Mas se ressuscitou foi porque nunca pecou. Agora, em vez de Deus o Pai olhar diretamente para o ser humano, se olhar já era. Entra na frente dele, meu amigo. Isso. É isso. O Pai agora olha para nós por meio do seu Filho. E por meio de Cristo Jesus nós somos justificados. O Espírito Santo dá aquele carinha ali de trás, um dom chamado fé. Fé para quê? Fé para crer na suficiência deste. Não crer nas suas obras, não crer no seu guardar mandamento, no seu frequentar a igreja. Ele não é justificado por nada disso, como diz o apóstolo em Gálatas. Ele é justificado porque crê na suficiência de Cristo Jesus. E aí ele é declarado justo. Inocente não. Inocente é esse. Esse foi declarado justo porque foi justificado pela suficiência do sacrifício e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. E em breve, muito em breve, esse Cristo voltará. Pega na mão dele aí. Pode levar ele de novo para lá. Vai. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Pode bater palmas para meus voluntários aqui. Obrigado. Tranquilo. Pode sentar. A missão de Jesus é vir para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas a pergunta é como Jesus nos dá vida outra vez? Como Jesus, então, nos dá vida? Como essa vida acontece? Confesso que quando eu aprendi isso, irmãos, mudou minha vida, mudou minha perspectiva. Saí da dimensão da culpa para a dimensão da alegria em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus. Quando eu aprendi isso, compus 2 músicas de uma vez, Lugar de Origem e Capital. A missão de Jesus é me levar para onde? Para onde? Então, essa não é a missão de Jesus, não é me levar para o céu, né? E há um problema quando a gente pensa a partir dessa dinâmica. Ou seja, a missão de Jesus é me transportar de um lugar para outro lugar. E a gente faz isso a nossa vida, a nossa caminhada. A nossa experiência com Jesus passa a ser uma experiência que tem muito mais a ver com o fim e não com uma experiência que acontece agora. E ficamos aguardando uma vida que já está disponível a nós, que já foi dada a nós. E eu penso que quando a gente pensa que a missão de Jesus é nos levar para um lugar, isso gera alguns problemas. O primeiro problema é esse aqui, ó. Se eu coloco alguém no lugar de Deus, essa pessoa vira um ídolo, sim ou não? Se eu colocar qualquer coisa no lugar de Deus, essa coisa vira um ídolo? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, veja bem. Se uma menina diz assim, olha, eu quero casar com você, mas não é por causa de você, eu quero casar com você por causa do seu dinheiro e por causa da sua mansão. Ou vamos dizer que você veio para a América e você conseguiu se dar bem aqui, montou uma grande empresa, tem um monte de funcionários, e aí você vai lá no Brasil, e você não é tão bonito, e aí quando você chega lá, você não é tão bonito, não é legal, é arrogante, mas a pessoa descobriu que você mora na América, vamos dizer que mora numa mansão danada, com um monte de empregados, e agora ela quer casar contigo. E aí um dia antes do casamento, ela fala a verdade para você, olha, eu não quero casar com você por causa de você, mas eu quero casar com você por causa da sua mansão e por causa do seu dinheiro. Você casaria com essa pessoa? Depende, né? Eu penso que não, porque o coração dessa pessoa arde por você ou arde pela sua mansão e pelo seu dinheiro? Ok, e o nosso coração? Arde por Deus ou pelo céu dele? Essa é uma pergunta a ser respondida e tem que responder de forma honesta. Pode responder só para si mesmo. Nosso coração arde por Deus ou pelo céu dele? Porque Deus está aqui agora, nosso coração está pegando fogo agora?
Nosso coração está ardendo agora? Ou será necessário que eu faça um fundinho musical falando de céu? Ou talvez colocar medo em você? Existem duas formas, meus irmãos, de adestrar pessoas. E é o mesmo método que se adestra bicho: medo e recompensa. Você chega para o cachorrinho e fala assim: senta! Ele senta por causa do medo da palmada ou porque ele quer sentar? Medo da palmada, então ele senta. Ele nem quer sentar, mas ele faz os cálculos, né? Não é bobo, pô, entre sentar e levar uma pancada, eu vou sentar. Mas existe uma outra forma de fazer o cachorrinho sentar também. Cachorrinho, senta, toma um biscoitinho. Sentou por causa do biscoitinho, porque queria sentar? Como? Vai fazer o cálculo, né? Pô, dá uma sentadinha aí, né, cara? Ganhar um biscoitinho de Bob, só sentar? Pô, sentei, ganhou um biscoitinho. E a gente, muitas vezes, a gente acaba fazendo isso. Se nós não conhecemos o Evangelho, se nós não experienciamos o Evangelho, a gente começa a chamar as pessoas por motivos equivocados. E ensinamos o Evangelho, ou o propósito de Cristo, um propósito equivocado. Porque vamos dizer, ó, um jeito de atrair as pessoas: olha, existe um céu, e lá não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, mansões celestiais e rua de ouro. Quem é que não quer isso, irmão? Nunca mais morre, nunca mais sofre, nunca mais despedida, qualquer um. Aí o cara fala assim: pô, eu quero isso, mas como é que eu faço para tomar posse disso? Aí tu diz assim para ele: tem que vir para a minha igreja. E ele: tá, vale a pena, né? Vou para a tua igreja então. Aí vai para a sua igreja. E aí quando ele chega lá na igreja, ele fala: é só isso mesmo? Não, existem umas regras aí que precisam ser obedecidas. É mesmo, cara. E esqueci também de falar, tem que crer em Jesus também, beleza? Inclusive tem que crer em Jesus. Até agora, essa pessoa foi para a igreja por causa do céu ou por causa de Deus? É por causa do céu. E ele fala: então tem que crer em Jesus, vale a pena. Então agora eu creio em Jesus. Aí levanta a mão, canta o nome de Jesus, fala o nome de Jesus, ora a Jesus e está lá. Por quê? Porque senão o cara não ganha o céu. Mas aí o cara fala assim: mas se eu não obedecer, aí você não vai. É só isso? Não, ainda tem outra coisa ainda. Mas o que, cara? Primeiro foi a recompensa, agora vem o medo. Aí tem o inferno, irmão. Aí o cara fala assim: que bagulho é esse de inferno? Aí algumas igrejas dizem que é um lugar que o cara vai queimar para... Já pensou queimar para sempre? E pensa, vamos dizer, vivi 80 anos em pecado. Não é suficiente não, para queimar não, 80 anos não, tem que queimar para sempre. Deus muito legal esse, pensa. Muito amoroso, generoso, misericordioso. Aí o cara fala: e como é que é esse negócio de inferno? Cara, é quente pra caramba, irmão, é quente. Cara, você é doido, velho. Não vou não. O que tem que fazer então? Não, tem que eu paro, e não pode mais comer, não como mais, você é doido, é ruim de eu comer, hein? Tem que vir na igreja, sabe, tem que guardar. Guardo, é claro que guardo. Aí o cara vive nessa dinâmica de relacionamento com Deus, ou sacrifício, benefício. Faça um sacrifício e aí receba um benefício. Porque se não fizer esse sacrifício, em vez de ser bônus, vai ser ônus. Está lascado. E essa pessoa, geralmente, ela vive cheia de medo. Esse é o tipo de gente que veio para a igreja, por exemplo, ouvindo falar da volta de Jesus, mas não o Jesus que está com ele agora. Não o Jesus que o ama, não um Deus que o quer, não um Deus que o deseja. Aí, olha como é que ele vive. O cara aparece e fala assim: você viu que o Papa soltou um pum aí? Meu Deus do céu, agora Jesus está voltando. Você viu lá o Trump e o Vaticano se unindo? O cara fica apavorado. E ele pensa que está fazendo isso porque ama a Deus. Não está, ele está fazendo isso porque se Jesus está voltando, eu tenho que me acertar. Porque se eu não me acertar, tipo aquela musiquinha, lembra como é que era ensinado antes? Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, mãozinha. Por que tem que tomar cuidado? O Salvador do céu está olhando para você. Poxa, que motivação! Já pensou?
mano, é um Salvador, e a forma que você está falando é tipo, né? O Salvador do céu está olhando para mim. O que tem isso? O que você está me dizendo? Você está dizendo, então, se eu olhar para onde não deve, ele vai fazer o quê? Vai me castigar. Isso foi uma forma de a gente tentar manter as pessoas na religião. E isso não é religião. Porque religião vem do latim religare, que quer dizer religar, e tem tudo a ver com o nosso tema, reconciliação. Depois que eu aprendi que a missão de Jesus não é me levar para um lugar, não é me levar para o céu, isso mudou minha vida em muitos aspectos. O primeiro deles é que eu já não me preocupo com a volta de Jesus. E para um adventista isso sou esquisito, mas de fato não me preocupo com a volta de Jesus. E por que não me preocupo com a volta de Jesus? Porque a volta de Jesus é um fato, é certo, foi profetizado, Jesus vai voltar. O que é incerto é a nossa volta para Jesus, e é isso que a gente deveria se preocupar, porque a volta de Jesus vai acontecer. Agora a pergunta é se nós já voltamos para Jesus hoje, se nós já voltamos para o Cristo agora, porque a gente só tem um hoje, a gente só tem um agora, amanhã ainda não existe. Então, em vez de nos preocuparmos com a volta de Jesus, deveríamos nos preocupar em viver uma vida hoje com Jesus, uma vida agora com Jesus. A partir dessa experiência, também já não tenho mais medo, porque sei que sou amado. Durante um tempo, me apresentaram um Deus que estava interessado no castigo humano. Mas a Bíblia vai dizer para a gente, o próprio Cristo vai dizer, em João 3,17, não vim para condenar o ser humano, vim para salvar. Não há em Deus interesse na condenação das gentes. O que há em Deus é interesse na salvação das pessoas. Se eu entregar a minha vida por você, seria um sacrifício extraordinário, sim ou não? Eu vou usar esse aqui. Se eu entregar a minha vida por você, seria um sacrifício extraordinário. Mas dar a minha vida por você seria dar tudo de mim, sim ou não? Sim ou não? Se eu entregar a minha vida por você, seria dar tudo de mim? Ok. Quem é pai aqui, levanta a mão. Então qual é o maior sacrifício? Dar a sua vida ou dar a vida do seu filho? Morrer ou dar o seu filho para morrer? Ok. Jesus, quando vem, ele diz assim: vim fazer a vontade do meu. Como Deus nos dá vida? Deus nos dá vida enviando o seu Filho e nos levando de volta para si, nos reconciliando consigo mesmo. Porque se morte é a ausência de Deus, vida é presença de Deus. A ruptura gerou morte, mas a reconciliação gera vida. E eu não poderia ir para Deus por mim mesmo. E Jesus deixa claro, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não diz, ninguém vai ao céu senão por mim. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz, vim fazer a vontade do meu Pai. Já descobriram qual é a vontade do Pai? Eu já descobri, irmãos. Eu sou a vontade do Pai. Porque se eu der a Giovana para ter você, não desejo nada no mundo mais do que desejo você. Deus deu o seu único filho para ter as pessoas de volta nele, hoje, agora, não só no fim. Ele nos ama, Ele nos quer, nos deseja, para além do que você pode imaginar. Quando aprendi isso, sumiu aquela ideia de que Deus é um Deus tirano. Porque é Deus que está entregando o seu filho. Antes do sacrifício na cruz ser do pai, do filho, o sacrifício na cruz foi do seu pai.
É o Pai de Jesus que o está entregando, que está entregando por mim e por você para nos ter de volta. Como o texto que nós lemos diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Não diz que Deus se reconciliou com a humanidade, e também não diz que a humanidade se reconciliou com Deus. Primeiro, porque Deus nunca rompeu com a humanidade, não faz sentido Deus se reconciliar com a humanidade. Eu rompi com Deus, faria sentido eu me reconciliar com Deus, mas eu não posso sozinho. Como diz o apóstolo Paulo, não há quem busque a Deus, não há quem o entenda, não há quem queira a Deus. Se Deus não operar em nós o querer efetuar, a gente sequer sente vontade por Deus. Então, o que para nós era impossível, Deus envia o seu Filho para nos ter de volta hoje, agora, não só no final. Mas de alguma forma, no meio do caminho, aprendemos que esse relacionamento era um relacionamento do final. E cantamos, há um tesouro no final da jornada dessa vida. Em vez de cantarmos, há um tesouro em toda a jornada da vida. Porque se Jesus é seu tesouro só do final, quem é seu tesouro da jornada? Quem é seu tesouro agora? Se Jesus, o meu relacionamento com Jesus foi só do fim, se a gente ficar ensinando isso para os nossos filhos, eles vão embora da igreja. Porque essa coisa de só do fim, parece que é um Deus que está longe, então eu posso viver minha vida aqui agora, ainda não está acontecendo. Não, eu estou com Rubem Alves, irmãos, que diz assim, enquanto vocês esperam Jesus só do final, eu sou encontrado por Ele todo o tempo aqui no meu quintal. Então para de esperar um Jesus que já veio, aguardamos a plenitude do seu reino, mas o seu reino já foi estabelecido. E quem é o cristão, senão aquele que foi transportado do reino da morte para o reino de Deus, para o reino da vida? Então nós não estamos esperando a vida eterna. Jesus já nos deu essa vida. O Pai nos deu essa vida. E nos deu essa vida nos levando de volta para si mesmo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amanhã nós vamos conversar sobre como a gente já sabe que a gente já passou da morte para a vida. Porque já aprendemos que vida é quando estou de volta no Pai. É quando sou reconciliada. Aí sou inteiro, aí passo da morte para a vida. Aí eu posso dizer que sou cristão. Mas qual é a evidência de que já sou cristão? Qual é a evidência de que já passei da morte para a vida? O que legitima essa caminhada? O que legitima essa experiência? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas por hoje eu gostaria muito que vocês entendessem essa beleza, experimentassem essa coisa extraordinária de um Deus que não só age no final, mas age em toda a nossa trajetória, em toda a nossa caminhada. De um Deus que amou tanto o mundo, mas amou tanto o mundo, a ponto de dar o seu único filho para ter a gente de volta. Deus não quer nada de você, Ele quer você. Qual é a vontade do Pai? Eu e você. Aprendi também que a gente não ora a Jesus. De alguma forma romantizaram isso, e a gente ora Senhor Jesus, assim na oração, né? E a gente faz assim, Jesus em nome de Jesus, já percebeu isso? Mas você não vai ver nenhum apóstolo, por exemplo, orar a Jesus, nenhum. Não vai conseguir ver ninguém orando a Jesus na Bíblia, porque o próprio Cristo nos ensinou a orar ao Pai. Coisa bonita de se entender. Antes, você e eu não éramos filhos. Ninguém chamava Deus de Pai, nem sequer podia. Ninguém podia se achegar a Deus, senão por meio de um cordeiro puro, por meio de um sacerdote levantado por Deus, por meio de um lugar específico. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora o Pai é nosso, outra vez. Agora o Pai é nosso, porque fomos adotados na família divina. E agora com muito orgulho a gente pode chamar Deus de Pai por meio de Jesus. Então quando a gente ora ao Pai em nome de Jesus, o que a gente está falando, o que a gente está declarando, é que aceitamos o que Jesus fez, que foi reconciliar a humanidade com o seu Pai outra vez. Somos filhos outra vez, por meio de Cristo Jesus. Qual é o método de Deus para a nossa salvação?
Qual é o método de Deus para nos dar vida outra vez? A reconciliação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não quero um Jesus só do final, quero um Jesus de agora. Quero Jesus hoje. Eu não vou ser salvo. Eu sou salvo, irmãos. E digo isso com muita certeza. O que não sou é impecável. E a gente confunde muito isso, salvação com impecabilidade. E aí o cara fica tipo aquela brincadeira do morto-vivo, já viu? Lembra da brincadeira morto-vivo? Morto-vivo. Vivo-morto, morto-vivo. Ou seja, me batizei vivo. Andei 80 km por hora morto. Aí pedi perdão vivo. Agora estou morto. Pequei, morto. Acertei, vivo. Pronto, a salvação tem a ver com o seu desempenho, já não tem mais a ver com a confiança no sacrifício de Jesus. Eu sou salvo no nome poderoso de Jesus, irmãos. Vou vacilar, vou pecar, mas quando eu vacilar e pecar, vou clamar pelo meu advogado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há mais pecado para quem está em Cristo Jesus, não. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Justificados em Cristo, temos o quê? Como diz lá em Romanos 5, temos paz com Deus. Antes, quando eu li, eu pensava que era paz de sensação. Mas não é paz de agora estou em paz. Não. É porque antes estávamos em guerra com Deus. Mas por meio de Cristo fizemos as pazes com Deus. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre o Cristo. E por suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Não esperam Jesus só do final. Minha oração é que saia do seu coração todo medo, toda culpa. E que nessa noite você se perceba amado, aceito, quisto, salvo. Não por obras, ou não, pelo menos não pela sua obra, mas pela obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero terminar nessa noite declarando com você que nós somos amados. Eu quero convidar aqui agora o Ministério de Louvor para me ajudar. Não tenho dúvida alguma de que sou amado, porque se Deus deu o seu único filho para me ter de volta, não tenho dúvida alguma de que Ele me ama. Não tenho dúvida nenhuma de que Ele é meu Pai. Não tenho dúvida alguma que quando eu errar Ele vai estar lá. Não tenho dúvida alguma que quando eu acertar Ele vai estar lá. Não tenho dúvida alguma que no sofrimento Ele vai estar lá. Não tenho dúvida alguma de que quando eu estiver feliz Ele vai estar lá. Porque eu não tenho dúvida alguma de que sou amado, e isso é comprovado pelo sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você aceita esse sacrifício ou vai continuar confiando nas suas obras? Aceita a suficiência de Cristo ou você acredita no seu desempenho? Aceite Jesus nessa noite como seu Salvador. E digo isso até para nós que já estamos aqui na igreja, porque tem gente que ainda confia em si mesmo, não confia em Cristo. Confia no seu guardar sábado, guardar mandamento, frequentar a igreja, mas ainda não conseguiu ainda experienciar jugo suave e fardo leve, porque confia no seu próprio desempenho, não no Cristo. E quem confia no seu desempenho vive culpado, vive com medo. Quem confia no seu desempenho não consegue dormir em paz. E por que não consegue dormir em paz? Porque pensa que estará salvo quando estiver quite com Deus. E eu pergunto, quando é que você estará quite com Deus? Se não por meio do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é por obras. Foi por meio do seu único Filho. Somos amados. Você crê nisso? Então cante com a gente. Tem ciúme de mim? Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Se renda essa misericórdia, irmãos. Então, de repente,
Então, de repente, não vejo as minhas aflições, eu só vejo sua glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Só a igreja bem forte. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Eu estava no Pará um tempo atrás. Quem me convidou foi o pastor Angel, se escreve Angel, né? Ele é um pastor, se não me engano, peruano. Eu estava lá, não iria na igreja dele, e ele arrumou um jeito de eu ir na igreja dele, num domingo de manhã. Como eu já tinha compromisso sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo à noite, ele falou, vem na minha igreja, pelo menos no domingo. Ele preparou um café da manhã lá com Deus, chamou isso, né? Um café da manhã com Deus. E quando eu estava lá, preguei exatamente isso. E aí um dos anciões levantou assim, e ele falou assim, pastor, eu quero me batizar de novo. A gente deu risada na hora, né? E ele falou, não, estou falando sério. Porque até então, eu estava cheio de medo, cheio de culpa. Eu confiava exatamente nisso, no meu desempenho, no meu frequentar a igreja, no meu guardar mandamento. Julgava o outro a partir disso. Movia a minha vida toda a partir disso. Mas agora eu quero Jesus mais do que eu quero o céu. Quero Ele, quero agora. E eu penso que ainda não o tinha. Ou eu penso que ainda não era tido por Ele. Então, pastor, eu preciso me batizar, porque ainda não era cristão. Frequentava a igreja, era ancião, mas ainda não era um cristão. Ficou uma situação meio constrangedora ali, né? O pastor falou, não, depois a gente vê. Eu batizaria mesmo, botaria, é isso mesmo que tu quer? Reconhece isso, está aceitando Jesus hoje como seu Salvador? Reconhece que antes você era religioso e agora que você aceitou a Jesus como o suficiente, a gente batiza. Aliás, isso é o ser batizado, quando confiamos na suficiência de Cristo. E eu creio que talvez você está na igreja há muitos anos, mas não consegue dormir em paz, porque fica confiando no seu acerto ou no seu erro, mas não em Cristo Jesus. Que nessa noite você confie plenamente no que Deus fez por meio do seu Filho. Porque aceitando Jesus, confessando Jesus como Salvador, é que pertencemos a Deus o Pai, o nosso Senhor. Você crê que você é amada? Crê que você é aceito nessa noite? Ou você está esperando acertar? Ou você está esperando ter um bom desempenho? Você crê que Deus te ama agora, exatamente como você é? A despeito do seu passado, a despeito dos seus erros, a despeito dos seus acertos, que Ele te ama de manhã, de tarde, de noite, que Ele te ama quando você está acordado ou dormindo, que Ele te ama sim,
E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cante mais uma vez. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Se você crê nele, cante bem forte. Oh, bem forte, me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, bem suave, me ama. Me ama, Ele me ama. Amém, amém. Se você puder ficar de pé para a gente poder orar juntos. Faço o maior esforço possível para estar aqui durante a semana, porque ela está dividida em partes. Amanhã, como eu disse, vamos conversar sobre o que legitima essa reconciliação. Como eu, como indivíduo, sei se sou ou não cristão, se sou ou não vivo espiritualmente, ou se só sou um membro de igreja, um frequentador de igreja. E a gente confunde ter o nome no livro da igreja com ter o nome no livro de Deus. Não necessariamente. É possível sim ter o nome no livro da igreja, sem ter o nome no livro de Deus. E o nome que eu mais me importa, o livro que eu mais me importa em ter o meu nome é no livro de Deus. Porque em breve não vai ter mais igreja. Igreja como instituição, como organização, mas a igreja de Deus vai durar para sempre. A igreja são aqueles que foram reconciliados. Feche seus olhos, meu irmão. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado o seu único filho para nos ter de volta. Como pode nos desejar tanto? Como pode nos amar tanto? Que solução extraordinária, absurda, escandalosa, o Senhor entregar o seu filho para nos ter de volta. A boa notícia, Senhor, e a gente toma posse dessa realidade, de que antes Jesus era o único filho, mas por meio do sacrifício dele, agora o Senhor tem um monte de outros filhos também, Senhor, porque agora somos filhos. Nos ajude a tomar posse dessa verdade, dessa realidade. Tira de nós todo o medo, toda a culpa, todo adestramento, e que possamos, Senhor, descansar em Ti, porque em Ti temos vida plena por meio de Cristo Jesus. E aí sim, experimentamos jugo suave e fardo leve. E é assim que queremos sair daqui hoje, com essa certeza, não mais fardo pesado, mas agora fardo levíssimo e jugo suave, porque nós não somos salvos pelo sacrifício que fazemos, mas pelo sacrifício que cremos. E nós cremos no sacrifício do seu Filho Jesus. Cremos nesse nome poderoso. E é nesse nome, Pai, que clamamos, suplicamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Foi um prazer, meus irmãos. Até amanhã. Tenham um ótimo descanso desse dia de labuta. E amanhã a gente se encontra aqui mais uma vez, tá bom? Tamo junto. Eu estaria ali agora na porta para a gente poder dar um abraço. Vou pedir para a banda, o Jefferson, continuar tocando
uma música enquanto a gente sai. Não precisa de cantar, só tocar mesmo. Eu trouxe alguns CDs ali, né? Na verdade ainda tem um monte de CD. Sei que a parte de vocês não precisam mais por causa do Spotify, mas quem quiser e puder ajudar, vai ser muito bom para a minha família. Graça e paz.